né? E depois de algumas conversas com várias pessoas, me filiei ao PTB, né, que é um partido de direita, né, chamada direita conservadora. E a pergunta que sempre me mandam é a seguinte: bom, mas ele é delegado, a vida pública dele foi nesse segmento. O que ele entende de política? Então eu vou aproveitar e estender essa pergunta para o delegado Egídio. Começando mais um Valor Entrevista e hoje com presença ilustre e marcante aqui no estúdio do Valor Entrevista, delegado Egídio Ferrari. Já esteve conosco no ano passado e hoje ele retorna, mas para um tema muito diferente. O delegado hoje é pré-candidato à ALESC pelo partido PTB, inclusive. Mandar um abraço ao nosso querido amigo Kennedy Nunes, parceiraço. Seja bem-vindo sempre aqui no estúdio do Valor Entrevista. Egídio, ano diferente, ano diferenciado, na verdade, eleição para presidente, eleição para Senado, enfim, você tem aí a possibilidade de viver novas experiências. Vamos começar colocando aí para o público do Valor Entrevista, o que te levou a tomar essa decisão de ser pré-candidato? Legal, obrigado mais uma vez pela oportunidade, né, e a gente conversar e levar um pouquinho de informação, falar um pouquinho, né, da nossa vivência, das experiências. Enfim, eu tenho quase 12 anos de carreira como delegado de polícia, prestando serviços, né, para a Polícia Civil, pela Polícia Civil, em várias regiões do estado de Santa Catarina. E durante esse período eu recebi vários convites, né? Sempre tive convite para me filiar a partidos, para ser candidato, mas acreditei em muitas vezes que ainda não havia chegado o momento correto, né? E eu gosto muito do que eu faço realmente, né? Eu digo que enquanto eu trabalho, aquilo ali me dá muito prazer, né? Em poder ajudar as pessoas, em poder resolver os crimes, né? Aquilo realmente da Polícia Civil, da investigação. Mas do ano passado para cá, algumas coisas aconteceram que fugiram, né? Principalmente aí ao meu alcance, as minhas decisões, né, que foi a minha saída da minha cidade natal, né, de onde eu estava trabalhando durante um período aí praticamente de 5 anos já, em Blumenau, coordenando uma unidade, né, de investigação, uma das maiores do estado. Depois de ter sido delegado regional, né, por mais de um ano e 2, 3 meses. E aí essa saída repentina, uma saída que eu não concordei, né, até hoje não concordo com os motivos, né, que foram... Na verdade, nem foi me colocado o motivo direito. E ali eu decidi que realmente eu precisava tomar, né, um lado e decidir por mim. Porque o que eu ouvi, a frase que eu mais ouvi naquele momento foi: calma, Egídio, calma, delegado, né, isso vai ser bom para ti. Mas eram as pessoas que eu não acreditava me falando isso. Né, então... fui para Brusque, sou muito feliz em Brusque, né? Hoje você está em Brusque. Isso, sou delegado de polícia. Sem contar que passou muito bem aqui pela cidade de Gaspar, deixou sua marca. Sim, trabalhei em Curitibanos, 1 ano e pouquinho, depois vim para Gaspar. Aqui em Gaspar eu trabalhei 4 anos e meio, né? O maior período em que trabalhei direto foi na delegacia aqui de Gaspar, né? Sem interrupções. E hoje em Brusque, por que eu digo que eu estou muito feliz em Brusque? Porque eu fui muito bem recebido, né, pela população, pela comunidade, que já conhece um pouquinho do trabalho do delegado Egídio. Já tem uma bagagem. Pelo histórico e principalmente pelos meus colegas policiais, né? Então, me deram toda a estrutura necessária, né? Um abraço, inclusive, para o delegado Fernando de Favre, que é o delegado regional de Brusque, né? Me recebeu, me colocou na delegacia, enfim, deu toda a estrutura para que a gente pudesse trabalhar e tocar, né, realmente aquilo que a gente acredita. Então, foi nesse sentido, sabe, que eu realmente vi que a gente precisa, em determinado momento, né, tomar uma decisão importante. E quando a gente olha para a política, ouvi ontem isso de um amigo ainda, quando a gente olha para a política e, poxa, olha o que está acontecendo, né, as críticas que as pessoas fazem, mas por quê? Porque há omissão das pessoas do bem, sabe? Então, se as pessoas só reclamam que quem está lá não faz... Aquela famosa frase, né? Quando os bons se calam, os ruins ou os maus tomam conta, né? Tomam conta de tudo, né?
Então, enfim, então essas coisas aconteceram. Foi uma decisão política mesmo, a minha saída de Blumenau. Eu ouvi isso, né, depois de alguns meses, eu ouvi isso, né, de fonte oficial, que foram deputados que pediram para eu sair de Blumenau. Justamente porque, segundo eles, se eu decidisse me candidatar, eu poderia tirar a vaga de um deles. Olha só. Sabe? Então, assim, eu não acredito nesse tipo de política. Não é para isso, com toda certeza, que eu votei e que as pessoas votam, né, num representante. E nesse sentido você tomou aí a decisão de seguir na política. Exatamente. Então foi quando eu ouvi isso, né, que eles pediram a minha saída, enfim, né, decidiram por mim o que seria melhor. Pois é. E eu disse, então tá bom. Então agora está decidido que eu vou participar ativamente da política. Não necessariamente que seria candidato, sim, em algum momento, mas que eu queria participar da política, que eu queria sentar à mesa com as pessoas que decidem, para também dar a minha opinião, né? Não só sobre segurança pública, né, por óbvio, mas para participar das decisões importantes. Então, nesse sentido, eu fui procurar um abrigo, digamos assim, político, né? Até porque a gente precisa. Então teve o prazo da Justiça Eleitoral, 2 de abril, 6 meses antes do pleito, que a gente precisa estar filiado, né? E depois de algumas conversas com várias pessoas, me filiei ao PTB, né? Que é um partido de direita, né? Chamada direita conservadora, com a liderança aqui em Santa Catarina do deputado estadual Kennedy Nunes, né? Um pré-candidato, inclusive, ao Senado. O Kennedy é um grande defensor das pautas conservadoras. Político experimentado, são mais de 30 anos já. Mais de 30 anos de vida política, 4 mandatos como deputado estadual. Já foi intimado 7 vezes pela Polícia Federal para dar depoimento no inquérito lá das fake news, né? Aquele inquérito lá do STF. Né? Então é uma pessoa que se posiciona e daquelas que você realmente acredita e quer seguir aquele caminho, né? Quando a gente entra em algo novo, tu precisa se espelhar em alguém. Então conversei com o deputado Kennedy e a gente decidiu realmente entrar, porque são os princípios também, né, que eu acredito, que eu sempre tive comigo, né, principalmente os valores da família, né, Deus. Então, aí vai nesse sentido a próxima pergunta. O PTB, ele defende, né, essas questões que, de certa maneira, estão muito ligadas a você também e à prática de vida que você leva. Família, Deus, pátria, liberdade. Liberdade, né? Então, comenta um pouco sobre esse partido, porque eu tenho certeza que este ano o PTB ele vai ter um salto muito grande, né? Sim, o que acontece, né? Um pouquinho da história do delegado Egídio, né? Criado pelos avós. Então, eu já tive uma educação muito mais rígida, né? Porque eu tive a mesma educação que o meu pai teve. Então, fui criado pelos meus avós. Pois é. Né? Então essa questão, né, de frequentar a missa, né, de realmente fazer valer, né, os ensinamentos, os pensamentos, toda essa questão mais antiga que os avós traziam. Nós temos praticamente a mesma idade, tá, pessoal? Então a nossa geração viveu isso aí. A gente viveu muito isso, né? E a questão da família, né? Então, sou casado, eu tenho 40 anos, estou desde os 18 anos junto com a minha esposa, né, atual esposa, são 22 anos de convivência, 2 filhos. Né, 2 já filhos. Passou do regime semiaberto, né? Já passei há tempo. Eu tô chegando. Então, assim, esses são os valores que a gente traz, né? Que eu tive essa educação e a gente traz com a gente, né? Às vezes... São 3 filhos? São 2 filhos. 2 filhos. Isso, tem uma menina e uma menina. Legal. Né? O Bruno Henrique vai fazer 14 anos. Um menino e uma menina, um casal. E a Emanuele vai fazer 7 anos. Enfim, então são esses valores que eu já trago comigo. Então. Né? Então Deus, família, pátria, a defesa da nossa nação, a defesa do nosso território, né? Isso é muito importante, realmente, né? Caso contrário nós não teríamos outras coisas. Sim. E um dos princípios mais importantes que faz com que a gente consiga defender todos os outros agora falados, que é a liberdade. Sim. Né? O que é a liberdade? É a liberdade de expressão. Vamos definir a liberdade, porque a gente precisa muito bater nessa pauta e, inclusive, eu estou convidando uma pessoa da esquerda para vir falar sobre esse tema também, porque é muito importante a gente entender o que está acontecendo no nosso país, sobretudo com relação
A tal liberdade, como já dizia, só para contrariar. Explica aí pra gente o que é essa liberdade. A gente fala em liberdade, né, no sentido amplo. Então, liberdade de expressão, né? Tem alguns pré-candidatos, enfim, até, né, uma grande parte da esquerda que fala em controlar redes sociais, Sim. em controlar a imprensa. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Exato. Né? Por quê? A pluralidade de ideias é muito importante. Você precisa ouvir o outro lado, mesmo que você não concorde, que você não faça aquilo ali. Então, a liberdade nesse sentido, a liberdade de você ir e vir, né, prevista na Constituição. Exato. Né? O que é isso? É a gente poder acordar todo dia de manhã e decidir, né? Sair para trabalhar, sair para estudar. A liberdade nossa também, garantir a nossa liberdade em relação, né, por exemplo, a eventual dominação de outra nação. Né? A gente está vendo aí a guerra lá na Rússia, Ucrânia, né? Que se você... Então você precisa ter essa liberdade. E dentro dessa questão entra a pauta até mesmo armamentista. Né? Então a liberdade para se ter uma arma de fogo, né? A liberdade de culto, enfim, todas essas questões que são muito importantes. Né? O americano tem isso, né? Muito para manter a harmonia social. Para manter essa harmonia. Né? Então, a opinião e a vida da outra pessoa, ela é muito importante. Sim. E você precisa ouvir e aceitar, tudo certo. O governo deve interferir nessa liberdade? Não pode interferir. Não pode, né? Não pode interferir. Não pode te dizer o que você deve ou não deve fazer, sabe? É um Estado mínimo. É um Estado que vai te ajudar, vai ajudar a população a dar condições, mas não pode te dizer o que fazer e o que não fazer. Aí você perde a liberdade. Né? Se ela vai regular a imprensa, se vai regular o que tu podes falar ou não. Né? E isso está acontecendo no Brasil. Sim. Muito claramente. Né? Existem hoje no Brasil presos políticos. Né? Tem deputado federal com tornozeleira que foi preso né, por se manifestar, por falar. Então isso é muito perigoso, né? E é isso que eu sempre entendi, né, nesse sentido, e hoje quero realmente defender isso, né, na questão e na possibilidade, hoje como pré-candidato, né, em tudo acontecendo bem, o partido encaminhando a uma eventual candidatura, lá na frente, né, se exercer algum tipo de mandato, defender isso, né, onde quer que eu esteja. Eu me proponho hoje pré-candidato à Assembleia Legislativa, né, um deputado estadual. Então eu quero defender essas pautas, né, muito firmes na Assembleia Legislativa, defender a população. Qual é o papel da Assembleia Legislativa na tua concepção para o desenvolvimento do estado de Santa Catarina? Olha só, muito boa essa pergunta. Porra, essa pergunta é boa, hein, Gidio? Porque temos assim, tem a questão da divisão dos poderes. Sim. Né? Então, às vezes as pessoas assim, delegado, se você for para a Assembleia Legislativa tem que aumentar a pena do crime e tal. Não, a Assembleia Legislativa não pode fazer isso. Isso quem vai fazer é lá em Brasília, é outra questão. Mas, né, aí eu falo aqui da Câmara de Vereadores, e as leis municipais, todas elas são importantes. Aqui para desenvolvimento do município. Sim. E a Assembleia Legislativa para desenvolvimento, né, do Estado. E dou um exemplo muito importante. Olha que loucura que fizeram agora e estão correndo atrás para consertar, né, o governo do Estado e os deputados, e aumentou o preço do leite, sabe? Então o que acontece? A gente sente no dia a dia o preço, né? O café mais caro, o leite mais caro, tiraram dos itens da cesta básica. Nós estamos gravando no dia 20/4. Neste momento o leite está R$ 4,75 e a gente encontra em promoção R$ 4,10. Isso aí. Que é, na minha opinião, um absurdo. É um absurdo. E então são questões que passam pela Assembleia Legislativa. É uma decisão recente, né, dos deputados. Então é nesse sentido que eu me proponho a trabalhar. E eu acredito no quê? Na livre iniciativa. Sim. Eu acredito no empreendedorismo. Show. Eu já disse algumas vezes, e queria repetir aqui para ti, que eu sou fã do empreendedor, do empresário. O cara que coloca a cabeça no travesseiro à noite, sabe?
não sabendo se no dia seguinte vai ter dinheiro para pagar os funcionários, os tributos, né, que consomem uma boa parte de tudo isso, porque o que vai vir de canetada lá do Congresso, a insegurança jurídica, né? Então, assim, nesse sentido eu sou muito fã, né, quando eu digo realmente de empreender, porque o cara é muito corajoso quando decide abrir uma empresa, né, no Brasil, com todas as dificuldades. Então, o que eu me proponho? Né, a defender essas pautas e defender, né, as pessoas de bem e, óbvio, a segurança pública. Exato. Né? Nós temos aí investimentos pífios, né? Eu estou há 12 anos na Polícia Civil, na estrutura da segurança pública. Mas eu converso com colegas delegados que têm a minha idade como tempo de serviço. 40 anos dentro da estrutura da segurança pública. E eles dizem que lá, 30 anos atrás, tinham mais policiais do que hoje. Olha sabe? Então a população bem menor, tudo, né, muito diferente de hoje. Sim. E tinha mais policiais. Né? Não passa só pelo número de policiais, mas isso é muito importante. A Polícia Civil tem um pouco mais de 3.000 policiais no seu quadro ativo, só que por lei... No Estado? No Estado. 3.000? 3.000. Só que por lei há previsão de 6.000. Sabe? Então assim, a gente está com 50%. E quando eu entrei era 2.000 e pouco. Então assim, a gente está muito abaixo. A Polícia Civil é que investiga todos os crimes. Então. Desde um furto a um mega assalto a banco, né? Como aconteceu em Blumenau, como aconteceu em Criciúma. Sim. E mais recentemente em Guarapuava. Agora em Guarapuava, no Paraná. Enfim, então eu me proponho realmente com essa visão e experiência que eu tenho dentro da segurança pública, levar isso um pouquinho para a Assembleia Legislativa e discutir realmente as pautas que interessam para a sociedade. Sim. Sabe? Nós vamos para o segundo bloco e aí eu quero entender exatamente sobre essa visão das pautas que o delegado Egídio Ferrari defende e que ele vai levar à luz para a LESC caso ele seja eleito. Hoje ele é pré-candidato a deputado estadual no estado de Santa Catarina pelo PTB. E eu quero também conhecer um pouco mais das lideranças do teu partido, né, as pessoas que estão aí fazendo parte dessa pré-campanha que já está acontecendo, e trocar uma ideia ainda mais profunda sobre uma bandeira que você defende muito bem, que é a bandeira dos animais, né? Tá bom? Vamos. Então, para você que está aí do outro lado, muito obrigado. Nós estamos conversando com o delegado Egídio Ferrari, hoje presente aqui no estúdio do Valor Entrevista, para falar exclusivamente de política, a visão dele com relação a esse aglomero de coisa que tem tanto em Santa Catarina como no restante do país. A gente sabe que é importante pessoas de bem estarem envolvidas. Fique agora com o comercial do nosso patrocinador, já voltamos. Depois desse recado aí do nosso patrocinador, voltamos o papo aqui no estúdio com o delegado Egídio Ferrari. Mais uma vez, obrigado aí pela tua presença. E agora a gente vai falar de uma coisa que é muito importante, sobretudo para quem está aí em pré-campanha e para quem está acompanhando aí o sistema eleitoral, enfim, que é a estrutura para a campanha. Como é que está sendo a sua? Você já está percorrendo aí o estado? Tem o apoio dos amigos? A família está te apoiando, porque também é importante, né, gente? Como é que está? Sim. A gente precisa praticamente, para alguém entrar, outro precisa sair. Eu ouvi essa frase do delegado Bruno Lima lá de São Paulo. O que é que isso quer dizer? A gente luta nesse sentido contra um sistema. Né? Então hoje eu já pedi o meu afastamento da polícia, são 6 meses, se chama desincompatibilização do cargo. Né? Então eu já tenho tempo para poder percorrer o estado, para fazer as visitas, conhecer as pessoas. Não temos recurso, né? Até porque nesse primeiro momento, né, a gente precisa e conta com os amigos. Né? Então tem campanha amigo, franciscana, tem esposa, né, tem familiares, né, poucos, mas o que vai acontecendo? Essas pessoas vão acreditando no projeto, né? Os mais próximos já acreditam há algum tempo, e vão aparecendo os novos amigos, sabe? E isso é muito legal, que eu não conhecia esse lado da política, que é o lado bom, sabe? O lado sério. Do nada aparece uma pessoa. Do nada aparece, vou te dar um exemplo. Mensagem no WhatsApp. Me ligou ontem de novo, né? Um senhor lá de Palhoça. Olha só. Então, ele soube pelo deputado Kennedy,
que eu seria um pré-candidato, né, estou na condição de pré-candidato a deputado estadual. E ele pesquisou um pouquinho a nossa história e pensou, pô, é esse que eu quero ajudar. Olha só. E ele não me liga pedindo dinheiro, pedindo recurso, nada disso. Ele me liga pedindo autorização para falar bem, né, para publicar, para falar das ideias, para difundir o nome, né, do delegado Egídio lá na região dele, porque ele acredita nisso. Sim. Ele acredita que a gente pode fazer diferente, pode fazer mais. E que tem potencial. E que temos potencial. Então essa rede, eu chamo uma rede do bem, né? Sim. Então essa rede ela vai aumentando todos os dias. Sabe? São pessoas que vêm por iniciativa própria, outras por convite nosso, convite Sim. das pessoas que já fazem parte, né? Para ir, vem se juntar, né, a nós, para que a gente comece a fazer esse movimento, levar as ideias, né, e realmente conseguir daqui a pouco, né, percorrer outros municípios. A gente fez já algumas visitas fora, né, e para conhecer mais pessoas, levar a ideia realmente para que lá na frente, né, uma campanha eleitoral efetivamente se concretize. E como é que está a tua relação com as redes sociais? Porque eu sei também que você é bem ativo, muitas pessoas te procuram nas redes sociais, inclusive. Sim, nós temos, do ano passado para cá, eu comecei a publicar bastante, né, sobre o nosso trabalho, principalmente, o dia a dia, as pessoas têm curiosidade. Então a gente tem um engajamento muito bom nas redes sociais, né? Por exemplo, vou usar aqui o Instagram, tem cerca um pouco mais de 30 mil seguidores, mas os vídeos que a gente publica, né, e sem patrocinar, sem colocar R$1 até hoje... Tudo no orgânico. Tudo no crescimento orgânico, né, chamado, chegam a atingir 50, 60, 80 mil visualizações em poucas horas. Em poucas horas. Então, né, é um número bem maior do que até o número de seguidores. Sim. Isso demonstra engajamento. Para quem conhece um pouquinho, né, de como funcionam as redes sociais, daqui a pouco tu olha pessoas aí com 150 mil seguidores, mas vai olhar, tem 10, 15 comentários. Ou 20 curtidas. E poucas curtidas, né? E a gente consegue realmente engajar. Por quê? Porque são pessoas que acreditam. Sim. Eu recebo todos os dias mensagens no direct, né? Ou até mesmo pessoas que conseguem meu telefone, dizendo, delegado, eu acredito no senhor, né? Se o senhor realmente for candidato, vai ter o meu voto, da minha família, a gente quer trabalhar e quer ajudar. Que legal. Vamos falar das lideranças então do PTB, além do deputado Kennedy hoje, pré-candidato ao Senado, tem também Rui Godinho, né? Sim, nós temos uma chapa, né? O líder, o deputado Kennedy Nunes, como na condição de pré-candidato ao Senado Federal, é o presidente estadual do partido. Sim. Então ele conseguiu unir aí pessoas com o mesmo propósito e fez, né, realmente uma chapa, uma nominata muito interessante, completa. E a gente acredita que o partido consiga fazer aí de 2, 3 deputados, quem sabe até 4 deputados estaduais. Sim. Né, pela quantidade aí de candidatos, pela qualidade dos candidatos, e de 2 a pelo menos aí uns 2 deputados federais também. Isso é muito importante. Aqui na nossa região tem o policial civil, Rui Godinho, um amigo, né, já de mais de 20 anos. Tem um vídeo dele aqui no canal, para quem quiser conhecer a história do Rui, já está aqui conosco também. Tem uma história muito interessante no esporte, né, depois na polícia, foi professor também, enfim. E a gente trabalhou junto. Enquanto trabalhamos juntos, eu posso te dizer que a bandidagem de Blumenau região não teve sossego. Sabe? A gente tinha uma equipe muito atuante. Todo dia, toda semana eram grandes operações, eram operações prendendo ladrão de carro, era operação botando na cadeia traficante, era operação em decorrência de investigações de homicídio, sabe? Enfim, a gente tinha ali uma equipe pequena, né? Eu sempre dizia, poxa, eu tenho aqui 5 policiais trabalhando, se eu tivesse 10, imagina, a gente virava aí, né, a cidade de perna pro ar. Tem um detalhe, tá? Inclusive no nosso primeiro vídeo aqui com o Egídio, que você deixa claro uma condição de trabalho que você não abre mão, que é o fato de estar sempre aposto a meter a mão na massa, né, cara? Tu não te vê uma pessoa que enxerga a situação e deixa ela lá e depois as coisas vão se arrumando. Você é aquele cara mesmo de meter a mão na massa, e isso no nosso primeiro vídeo me chamou muita atenção,
Porque quando tu assumiu a secretaria, tu levou aquela história do fuzil, né? Sim. Tu deixou em cima da mesa. Sim. O pessoal chegou logo, o que tu tá fazendo, enfim, né? Como é que foi essa história, cara? Cara, isso assim, desde o primeiro dia, né? Lá em Curitibanos, a gente chegou e eu me recordo, por exemplo, em Curitibanos, eu falei, pô, tem uma investigação, os policiais de lá me falaram, tem um traficante aí que incomoda na cidade há tempo, tal. E aí a gente decidiu fazer uma interceptação telefônica. Aí eles me falaram, mas delegado, a gente nunca fez uma interceptação telefônica. Olha só. Né? Os policiais lá não tinham conhecimento técnico. Aí eu falei, eu também não, acabei de sair da academia de polícia, vamos fazer juntos. A gente colocou esse cara na cadeia, prendeu muita droga com ele. Depois a gente emendou uma investigação, né, de corrupção dentro da Câmara de Vereadores de Curitibanos. Sim. Foi preso ex-presidente da Câmara, afastado o atual presidente da época, enfim. Então eu realmente não paro. E eu coloco sempre na minha equipe, né, procuro unir os policiais que também têm esse perfil. É o que eu digo, se tu é policial, né, tá trabalhando comigo, tá trabalhando na nossa equipe, o teu celular não pode ficar sem bateria. A tua viatura que vai ficar à disposição não pode ficar sem combustível, né? Porque eu vou te ligar. E não tem essa de, pô, é feriado, eu não estou de plantão, não estou de sobreaviso. É um preço que eu entendo que a gente paga para a sociedade. Essa energia você vai levar também, caso eleito, para a LESC? Essa energia eu levo comigo em todos os segmentos que eu faço. É assim com a minha família, né? Na intensidade da convivência, é assim no meu trabalho, é assim no meu lazer. Né? Se eu vou jogar futebol, eu não sei brincar. Eu vou lá para ganhar, eu vou lá para competir. Mas é só 2 toques, é uma pelada. Falando nisso, o delegado torce pro Corinthians, né? Sou corintiano. Grande líder, né? Diz ele que é líder, vamos ver até quando. É o líder do campeonato. Enfim, então essa intensidade, né, como eu digo, eu sempre levei de forma muito natural. Sim. E aí eu fui ser delegado regional e eu levei o fuzil junto. E aí os policiais, não, mas delegado, aqui o senhor só vai assinar papel, o senhor vai cuidar da documentação de veículo, né, da estrutura da polícia administrativa. Ali. Eu falei, não senhor, se me ligarem de madrugada ou acontecer alguma coisa, tô aqui para somar. Eu preciso estar preparado. Então o colete e o fuzil estava do lado da minha mesa e aconteceu. No roubo do aeroporto em Blumenau, Sim. do Quero-Quero, me ligaram na hora e eu fui o primeiro, eu e mais 2 policiais da delegacia regional, a chegar lá no local. Olha Chegamos só. Antes, né, do que os policiais da nossa DIC, né, da investigação. E ali a gente conseguiu já, por chegar muito cedo e conversar, ter as primeiras informações. Cheguei ali, eles ainda estavam socorrendo as vítimas, Olha né, só. que tinham sido atingidas ali pelos disparos cheiro de fumaça no ar ainda. Tinha. Então a gente faz isso. Então é isso que eu faço, é isso que eu sempre me propus a fazer. Poucos policiais deixaram de trabalhar comigo ou, né, eu afastei, ou enfim, né, liberei para trabalhar em outros setores, porque justamente eu sempre procurei trazer aqueles que fazem isso. A gente começou a falar do Rui Godinho, o Rui é um cara assim. O Rui ele ia para a rua, não tinha horário, não sangue tinha tempo, sangue no olho, e a gente realmente prendeu muita gente. Tem uma história muito interessante assim, né, dentro da Polícia Civil. E isso eu me proponho a fazer, óbvio. Tu imagina eu com essa disposição e essa vontade dentro de uma Assembleia Legislativa, né, tirando da zona de conforto, se alguém estiver lá, confortável, tranquilo, né, a gente tem que mexer, a gente tem que falar sobre os assuntos, né, a gente precisa consertar o que precisa ser consertado e outra, a gente precisa trabalhar pela sociedade. Né? Então não tem essa, eu sou da base tal, eu sou da base X ou Y, né? Eu sou da sociedade, sou do certo. Então tiver um projeto de lei que a gente precisa votar, se manifestar, se for bom e a gente entender que aquilo é necessário, tu tem que seguir essa linha e tá acabado. Sim, eu vou aproveitar agora, eu entrevisto muitas pessoas agora que são pré-candidatos, né? Estão na condição que você está. E a pergunta que sempre me mandam é a seguinte, bom, mas ele é delegado, a vida pública dele foi nesse segmento. O que ele entende de política? Então eu vou aproveitar e estender essa pergunta para o delegado Egídio, para a gente saber qual é a tua visão com relação à política catarinense, né? E vou aproveitar também e dizer que eu vou fazer essa pergunta para todos os pré-candidatos na condição, né, para este ano. Qual é a tua visão a respeito da política de Santa Catarina? Olha, a gente tem uma questão da política no seguinte sentido, vem há muitos anos, são sempre os mesmos.
né? Parece que fazem um rodízio. Né? Isso provavelmente não é apenas na política catarinense. Então a gente precisa de sangue novo, precisa de ideias novas e experiências novas. Sim. Então quando alguém me diz, pô, mas tu não tem experiência na política, tu é policial. Mas o outro que entrou há 20, 30, 40 anos era bancário, não tinha experiência na política, né? Farmacêutico, médico, Sim. empresário. Então olha a visão que ele levou, né, de mundo, de realidade para dentro da Assembleia. Exato. Temos deputados, por exemplo, que trabalham com agronegócio. Sim. Eles entendem mais do que ninguém dos problemas e das dificuldades, né, por exemplo, dos agricultores, de toda essa questão. Sim. Então veja que responsabilidade, né, e que representatividade esse setor tem. Então por ser, né, principalmente a gente está falando de um cargo no legislativo, então a gente chama de eleição proporcional. O que é isso? São 40 deputados, né, são 40 cadeiras na Assembleia Legislativa, e cada um deles se propõe a defender um setor, Sim. uma parte, né, ou um assunto mais específico que conhece. Então, como eu tenho essa experiência na segurança pública, eu quero sim levar, né, principalmente essa pauta para dentro da Assembleia, como eu te falei, para que realmente uma delegacia de polícia tenha condições de receber o cidadão que paga o imposto, Sim. que paga aquele prédio. Eu trabalhei aqui em Gaspar 4 anos e meio numa delegacia que pingava em cima da minha mesa, que deu curto-circuito e o bombeiro quase interditou o prédio, porque não tinha condições de trabalhar. Mas, em contrapartida, tu via outros prédios públicos, né, mas aqueles que apenas interessavam, com milhões sendo investidos. Sim. Mas o povo esperando na rua para tirar o documento do carro. Na rua mesmo, né? Se chovia, ficava na chuva, no sol, no calor que nós temos aqui na nossa região. Sim. Então, isso, na minha visão, não pode acontecer. Me incomodou sempre muito. E aí, na nossa região ainda, Gaspar hoje tem uma delegacia muito boa, né? Até quando eu estava na delegacia regional, a gente fez os contratos, as vistorias no prédio, e hoje já é uma referência para o Estado. Saiu de uma das piores para uma das melhores. Sim. Em Blumenau trocaram algumas delegacias, né? E vou te contar, a Delegacia de Polícia de Proteção à Mulher. Olha só, né? Algo que a gente vê todos os dias, a violência contra a mulher. Eu bato muito nessa tecla, né? As mulheres precisam ter mecanismos para se defender, para denunciar. E aí me perguntam, poxa, como aumentou a violência? Não aumentou a violência sempre aconteceu. Aumentou o número de denúncias. Por quê? Porque hoje a mulher pega um celular e aperta um botão, né? Faz o boletim de ocorrência de casa. Então a gente acaba ficando, né, tomando conhecimento daquele delito mais facilmente. E as delegacias de polícia, por exemplo, não têm a estrutura mínima para receber a população, né? E essa delegacia da mulher de Blumenau, que deveria ser referência, né? O tamanho de Blumenau, e Gaspar não tem uma delegacia dessa. Então ela acaba servindo de referência para toda a regional. Ela vivia num prédio ruim, sem acessibilidade, que pegava, se desse uma enxurrada, entrava água no prédio. Sim. Enquanto estive na delegacia regional, fui lá, consegui achamos um prédio decente, fizemos a vistoria, aprovamos, e hoje a delegacia de polícia de proteção à mulher, ao idoso, ao adolescente, encontra-se num lugar adequado para atender a população e para que os policiais tenham o mínimo de condições para trabalhar. Sim. Sabe? Então são coisas às vezes que parecem pequenas, mas como eu sempre digo, a segurança pública é investimento, não é gasto. E dou o exemplo de um amigo meu que tem farmácia. Ele queria deixar a farmácia dele 24 horas aberta. Isso quer dizer que ele iria dobrar o número de empregos, Sim. né? Iria recolher mais impostos, Sim. né? Ou seja, ia gerar riqueza, né? Isso tudo. Mas por que ele não faz? Porque as poucas experiências que ele tentou, já foi assaltado, né? Os funcionários ficaram com medo. Impactou na segurança. Ou seja, então ele não investe porque ele tem medo pela parte da segurança. O Egídio, tem, além da questão da segurança, das mulheres, dos idosos e também das crianças, tem uma pauta que você levanta muito, que é a questão dos animais também, né? Eu gostaria que você comentasse a respeito disso também. Isso é algo também que me traz uma grande satisfação, né, em atuar, no caso de maus tratos contra os animais, né? Eu represento em Santa Catarina um projeto nacional
do delegado Bruno Lima, lá de São Paulo, que é atualmente deputado estadual, pré-candidato a deputado federal por São Paulo, deve ser um dos mais votados, dado o trabalho que um delegado de polícia, sem experiência na política, entrou, né? Em 3 anos e pouco ele demonstrou tão bem o trabalho dele, que deve ser alçado aí facilmente um dos mais votados a deputado federal no estado de São Paulo. Então aqui em Santa Catarina eu represento esse projeto. O que é? É trazer conhecimento, né, para os colegas de profissão, é falar que a lei existe, né, e principalmente conscientizar as pessoas da questão dos maus tratos contra os animais. Né? Então eu atendo, enquanto estou trabalhando, os casos na delegacia, porque da prisão, né, o crime de maus tratos praticado contra cão e gato, a pena é de 2 a 5 anos. Né? Ou isso quer dizer que se a pessoa for flagrada praticando o crime, ela é presa em flagrante e não cabe nem fiança na delegacia. Ela é encaminhada para a audiência de custódia, para que o juiz decida. E mais, dada aí a repercussão dos casos, rede social, né, o engajamento das pessoas, nós temos visto ultimamente, vou citar 2 casos, um de Indaial, um crime muito cruel ali, que não dá para chamar nem de cidadão, né? O cara amarrou o cachorro no engate carretinha do carro e percorreu quase 5 quilômetros, né, por maldade, e matou o cão ali, foi preso em flagrante e continua preso até hoje. Já faz um tempinho, sabe? Então o que é? O juiz decretou a prisão preventiva dele. E outro caso que aconteceu também lá no oeste, sabe? Teve ali Campos Novos, depois teve outro caso em Catanduvas. O que ali aconteceu do serial killer. O cara recolhia os animais na rua e matava. Mas matava, comia cachorro, sabe? Uma loucura. Enfim, isso só pode agora vir à tona e ser esclarecido por conta da nova lei de crime de maus tratos, da pena ser maior. Então essas pessoas estão sendo presas e permanecendo presas, sabe? Então isso é uma causa realmente, como eu disse, me dá satisfação em atuar, porque a gente salva vidas, sabe? É muito legal você poder resgatar um animal de maus tratos e depois ver ele, por exemplo, numa família, uma nova chance, dando, né, principalmente a alegria para aquela família. Né? Então isso realmente é uma causa que eu tenho atuado bastante no estado, né, e muita gente, né, se juntando aí também ao nosso projeto para a gente poder cada vez mais, né, levar esse conhecimento adiante. Bacana. Bom, a gente já experimentou o Egídio com relação ao estado de Santa Catarina. Agora, para a gente fechar o nosso papo aqui com o delegado Egídio Ferrari, eu quero que você faça uma análise também do cenário político federal. Afinal de contas, nós temos aí vários pré-candidatos à presidência. Como é que você enxerga esse universo também? A política polarizada, né? Hoje tem muito forte, não se fala em terceira via, tentar emplacar um ou outro nome, né? Na minha opinião, isso não vai, né? Tanto que estão ocorrendo as desistências, né, desses ditos aí de terceira via. Então hoje vai continuar, né, a grande disputa aí, pelo menos os nomes que estão colocados, a reeleição do presidente Jair Bolsonaro, né, ou a tentativa do PT de voltar ao poder, né, provavelmente aí com o Lula disputando esse cargo. Já estão falando que o Lula pode provavelmente desistir, né? Se ele achar que não vai ser eleito, ele vai desistir. Olha que notícia boa, né? Que desista. Comentando porque ele está percebendo que já está começando a ter um movimento. Por isso que eu quero trazer uma pessoa da esquerda para a gente comentar e aprofundar mais sobre esse tema. Porque se ele perceber que ele não ganha, ele não vai. A gente sente isso nas ruas, né? Não por nada, né? Quando o presidente Bolsonaro visita qualquer cidade, né? É uma loucura, aquelas motocicletas que ele faz. E o Lula, pelo menos a gente não vê ele indo nas ruas, né? Porque realmente não tem o apoio em massa, não tem o apoio popular. E eu ouvi uma frase muito interessante do Eduardo Bolsonaro, também teu entrevistado, que ele fala o seguinte: hoje a gente nem consegue mais falar disputa entre direita e esquerda. A gente já está falando entre disputa do bem e mal. É o bem contra o mal. Né? Querendo ou não, a realidade está aí. Né? Olha quanta, né, mais dezenas de condenados pela justiça por corrupção, bilhões e bilhões, né, desviados de recursos aplicados em outras nações, em outros países, ditos amigos, né, pelo outro lado.
E isso a gente vê o que sente aqui, né? Com a nossa inflação alta, com tudo, né? As coisas, dificuldades, sem dinheiro para investir em educação, em saúde, em segurança pública e, por outro lado, sobrando dinheiro para ser desviado, ser, né, surrupiado aí dos cofres públicos. Por isso, então, que não há outra alternativa hoje, né? E eu me proponho a trabalhar por isso, né? Pela reeleição do presidente Jair Bolsonaro e aqui em Santa Catarina também, que tenha um governador, né, que esteja alinhado, assim como o nosso pré-candidato ao Senado, Kennedy Nunes, está totalmente alinhado, né, com essas pautas de direita, para que as coisas realmente aconteçam. A gente precisa, né, o Estado de Santa Catarina já demonstrou em 2018 uma votação muito alta, né, no presidente, então ele precisa realmente desse reconhecimento, mas a gente sabe que a política, o governador precisa estar alinhado, né? E não ser eleito numa onda e depois virar as costas, né, para aquela ideia, para aqueles ideais que aconteceu. Então é isso que eu me proponho. Acredito realmente, né, que a gente vai conseguir reeleger o presidente e em Santa Catarina colocar alguém de direita, né, alguém que pense nessas pautas importantes para que a gente possa proteger a família, a nossa pátria, a nossa liberdade principalmente, né? E óbvio, né? Sempre acreditando em Deus, né? E praticando o bem, que é aquilo que a gente aprendeu da nossa família. E eu preciso ensinar isso para os meus filhos. Exatamente. Para a gente fechar o nosso papo aqui com o delegado Egídio Ferrari, Marcos, você por favor pega ali. Eu quero finalizar da maneira como eu já finalizei com o atual deputado estadual Kennedy Nunes e também com Décio Lima, inclusive, que é da esquerda, e também com a Daniela, que foi o vídeo de número 500, comemorado com ela aqui no estúdio do Valor Entrevista. Então, eu quero te passar esta bandeira e te perguntar o que esta bandeira representa para o povo brasileiro. Isso aqui representa a nossa liberdade, sabe? Não há figura, né, mais importante para a gente do que a nossa pátria, né, do que a gente ter a identidade, né, que nós temos do povo brasileiro. E eu fico triste quando a gente anda com uma bandeira do Brasil hoje e as pessoas confundem com a pessoa é desse partido, é daquele político. Não, essa bandeira é nossa e deve ser de todos, né? Então realmente nós precisamos elevar, né, a nossa bandeira no sentido de cuidarmos da nossa pátria, cuidarmos, né? Nós temos que ter o patriotismo. Então quando a gente cantava o hino, né, da bandeira, o hino nacional, lá na escola, né, na hora cívica, isso realmente são valores que, como eu disse, eu aprendi, quero levar para os meus filhos e quero levar principalmente, né, para outras crianças e como pauta realmente que a gente acredita e quer defender, né, se tudo der certo lá na Assembleia Legislativa. É isso. Meu irmão, muito obrigado pelo papo. Obrigado. Excelente o papo mais uma vez. Para você que ficou aí até agora nos assistindo, meu muito obrigado. Conversamos com o delegado Egídio Ferrari, ele que é pré-candidato à Alesc aqui em Santa Catarina pelo partido PTB. Um abraço a todos vocês que nos acompanham e, claro, como nós sempre deixamos claro, trabalho plural, imparcial e, claro, levando informação de qualidade para você. Até o próximo vídeo. Tchau!